portanto, a presença do Pássaro Preto nesse arquivo de saudade que nós temos na programação na Beira da Mata. Vamos rever esse momento da visita dele do passado aqui na nossa programação, para nossa saudade. Confere para ver. Bem, meus amigos telespectadores, o nosso programa tem por hábito sempre ter uma atração diferenciada. Não foge da regra, naturalmente, o programa de hoje, que nós vamos trazer para vocês, conforme nós estamos anunciando durante toda a semana, o pioneiro do rodeio em Goiás. Como é que o rodeio profissional chegou no nosso estado, hein? Foi com essa pessoa aqui. Quando eu falo do Pássaro Preto, o pessoal do mundo do rodeio, de um modo geral no Brasil inteiro, sabe perfeitamente de quem se trata. E eu quero dizer nesse momento que, para a nossa alegria, ele nos concedeu, nessa oportunidade, contar um pouco da sua vida. De que jeito que era o rodeio, aonde ele viu o rodeio pela primeira vez, de que jeito que o rodeio entrou na sua corrente sanguínea. Então é bom que você, que está vendo o nosso programa, preste atenção. Pássaro Preto, é bom ter você aqui no programa, é uma alegria. Você que é um baluarte desse mundo do rodeio. Aqui em Goiás, indiscutivelmente, nasceu tudo isso na sua figura, na sua imagem, no seu trabalho, né? Realmente, o Veloso, quando eu vim para Goiás, já trouxe o rodeio, que eu sou nascido quase em cima do rodeio brasileiro, que é Barretos. Eu sou filho de Guaraci, 18 quilômetros longe de Barretos. E qual nós é fundador das festas. Meu pai foi fundador da festa do peão de boiadeiro. E lá eu criei, vendo aquela coisa tudo, desenrolar. Passei a tocar um circo de tourada. E onde é que eu comecei o rodeio? Quando eu passei para Goiás, eu vim por Catalão primeiro. Aí eu cheguei aqui em Goiânia, armei aqui de frente a antiga Mesbra. Mas olha, o Pássaro Preto, naquela época existia muito. Era o chamado circo de touradas e circo de variedades. Circo de variedades, circo de espetáculo, da morte, também de trapézio, aquela coisa toda, o palhaço que alegrava a multidão, aquela coisa toda. E aí o circo de tourada fazia diferença. Era 5 animais, 6 animais por noite para o espetáculo. E é claro que no término de tudo, da noitada, tinha um touro, que esse era o acabamento da noitada, da festa, no caso, que era disputado pelos bons montadores, aquela coisa toda. Naquela época surgia muito pra cá, era busca o cavalo da fazenda tal, porque vamos ver se esse cavalo é bom pulador. E aqui punha os amadores para fazer aquele teste. Não existia o peão profissional aqui em Goiás para montar em cavalo. E não tinha o rodeio profissional em razão disso. Você que trouxe esse rodeio, que era o circo rodeio Pássaro Preto, né? Por que o nome Pássaro Preto? Desde criança eu tenho esse apelido, desde menino. Passarinho você não tem jeito de ser, né? De jeito nenhum. O Pássaro Preto aqui é meio grande mesmo. Mas nessa época, o Veloso, o rodeio, nós tínhamos dentro da tourada e tocava aqueles rodeinhos, uns cavalinhos, sempre tinha uns cavalos, uns burros. E sempre a gente fazia, no final da tourada, preenchia com o rodeio. E aqui em Goiás, criou o melhor cavaleiro que eu vi na minha vida de peão de rodeio brasileiro, que disputou em Barretos muitas vezes, foi o vice muitas vezes em Barretos, não foi campeão, mas foi vice, que foi o finado Oxinó. Um grande cavaleiro. Ele é da cidade de Goianira. Goianira. A esposa dele é filha de lá. E eu peguei ele não estava comigo. E deu um dos melhores cavaleiros aqui no Goiás. Barbudão. Barbudão, foi em Barretos e nós, na época, todo ano eu levava cavalo em Barretos. Teve um ano que eu levei 20 cavalos. Eles conseguiram parar num. E eu trouxe 19 invictos para trás. Que é uma coisa difícil de acontecer em Barretos, o que aconteceu comigo. Mas custou muito em Goiás o povo absorver essa condição de espetáculo de montaria em cavalo, que o pessoal era apaixonado, era na toreada, né? Então quem fazia nome daquela época era toureiro. Toureiro, tinham muitos toureiros que passaram por Goiás, que fizeram nome, fizeram fama, aquela coisa toda. E o montador de cavalo, quer dizer, o peão, demorou muito a esse espetáculo ganhar terreno. Por exemplo, em Trindade, o pioneiro da montaria, né, naquela época que vinham muitos circos, em Trindade, na Romaria, o Devoto, o Romero, ele já programava a vida dele e da família para vir para Trindade, para poder assistir os espetáculos. E de preferência o espetáculo no Circo do Pássaro Preto,
que era o rodeio, a montaria de cavalo, que foi ganhando território com esse negócio. E a partir dali, quando você se lembra o primeiro ano que você se instalou com o circo de rodeio Pássaro Preto em Trindade? Eu lembro, foi em 65, foi quando a primeira vez que eu fui. E aquela época dava 2, 3 sessões por dia. E teve vezes que eu dei 6 sessões lá em Trindade, com a tourada e o rodeio. Entravam muitos circos de grande porte naquela época em Trindade, em razão da festa famosa e muita gente. E aí o que acontecia? Para todo esse pessoal, para todos esses espetáculos, a grande concorrência para todo mundo era o circo do rodeio Pássaro Preto. Não resta a menor dúvida. Na época, quando a gente armava em Trindade, era sempre uns 5, 6 circos. Sempre tem um que destacava mais. Circo de variedade naquela época era do Finado Negrinho, o Spadone, e qual é o outro que ia lá? E o Transcontinental. E o resto era só touradas e touradas. Ia para as pontas de rua, mas aí você já viu, né? Terreno barato. Terreno mais barato, mas eu sempre armei mais central. Eu tinha sorte que eu armei mais central e por isso eu deslanchava melhor. Bom, Pássaro Preto, das idas e vindas por tantas cidades de Goiás, é claro que você trabalhou também trazendo muitas duplas famosas que fizeram naquela época vários shows de circo lotado, aquela coisa toda. Quem foram os seus grandes amigos e os grandes artistas do meio que fizeram grandes casas, lotações, quer dizer, grande público compareceu para vê-los no espetáculo do circo Rodeio Pássaro Preto? Veloso aqui trabalharam todos, os antigos trabalhou tudo. Eu trabalhava muito com Cascatinhana, com Tião Carreiro e Pardim, Vieira e Vieirinha. Trabalhei com Zilizalo, Liu e Léo, o Praião e Prainha, o Maurício Bernabé também sempre, né? Esse aí era indispensável, era toda a praça ele tava. Você já viu? Todo ele tava pertinho de mim, junto comigo, muito amigo, né? E, enfim. Sempre a gente trabalhamos aí nesse gênero. Trouxe aqui também em Goiás, Sulino Marroeiro, trouxe aqui o Pedro Bento da Estrada, há várias vezes. Trouxe aqui também os irmãos Falsete, que hoje nem existe mais. Você Falsete? Falsete, Arlindo e Armando. Eu vi uns irmãos que foram presos por falsidade, não é esse? Não é esses, não. Tá. Esses Falsete... Famosos. Foram muito famosos. Em São Paulo, o menino que mais tocou viola foi esses Falsete. Aí, minha gente, vemos, portanto, essa boa lembrança, né, do nosso Pássaro Preto, quanta saudade. E agora é bom lembrar que nós vamos trazendo a Orquestra de Violeiros da cidade de Paulo.